Uma das maiores dificuldades que eu observo das pessoas é entender essa questão da subpersonalidade. Isso não é nada complexo. Então, aqui, ó, no nosso sistema astrológico, a gente tem 12 casas, né? Essas 12 casas são áreas da nossa vida. Em cada área dessa vida que nós temos, existe um signo e esses planetas estão distribuídos entre os signos. Cada signo é um elemento. Então, tem o signo de fogo, Áries, Leão, Sagitário, né? São fogo. Depois nós temos Terra, que é Touro, que é Virgem e que é Capricórnio. Depois a gente tem Gêmeos, que é elemento ar, Libra, não aparece muito amarelo, e Aquário. E aí vem o elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então, essa é a roda da distribuição do zodíaco. Então, cada elemento pertence a um signo. Então, Escorpião, elemento água, tá na casa 8. Né? Quando a gente faz o ascendente, pode ser que nessa casa não seja Escorpião. Pode ser Leão na casa 8. Aí, o seu ascendente é Capricórnio. Então, essa é a sua roda, né? Aonde estiver os planetas, eles vão falar qual é a predominância de elemento. Então, se você tem 5 planetas aqui, depois aqui e depois aqui, você vai ter só ar, né? Falta um equilíbrio entre os elementos. E isso, quando você tem muito ar no seu mapa, você vai pensar mais, ser mais racional, né? O sentimento, ele vai vir de uma outra forma. Então, a gente tem que analisar aonde está a sua Lua, aonde está a sua Vênus, onde está o seu Netuno, que vai falar das suas emoções. Se você é mais água, você vai ser mais emocional. Então, a gente vê esses equilíbrios dentro do mapa. Então, se você tem 2 lugares muito importantes, vamos ver, né? Você tem aqui, ó, 3 planetas aqui, depois mais um aqui. Então, você tem 4. Aí, você tem mais alguns planetas, vamos pôr aqui em Terra, né? Você tem 2 planetas aqui e tem mais 2 aqui. Então, você tem um equilíbrio, você vai ter um equilíbrio de fogo e de terra. E como que vai ficar a sua água e o seu ar? Porque quando também a gente tem ausência, tem uma falta. Então, por excesso de exagero e por excesso de falta, né? Tanto o muito quanto o muito pouco são desequilíbrios. Então, o que é a personalidade, o que o seu jeito tende a fazer? Querer compensar essa falta, por exemplo, de ar ou de fogo. Né? Eu tive uma cliente que eu atendi que ela não tinha nada de fogo, então ela compensava, ela era muito dinâmica, mas era uma compensação, porque faltava elemento fogo, ela tinha muita água, mas faltava o elemento fogo para ela. Então, na prática, como que é isso, né? Apesar dela ser uma pessoa dinâmica, apesar dela estar sempre fazendo coisas, quando você ia olhar a energia dela, ela estava sempre com a energia um pouco mais baixa, ela tinha dificuldade de se alimentar. Quando ela ia se alimentar, ela queria uma coisa mais aguada, não era muito o elemento fogo, ela não gostava de pimenta, né? Ou então tinha períodos que ela queria comer pimenta demais para poder aumentar, compensar esse elemento, digamos assim, que falta nela, né? Então, todas essas variações, elas vão dizer de como que é dentro de você.
tá? Então, às vezes, ela encontra muita gente de fogo na vida dela, né? Pessoas ativas, muito dinâmicas, para poder contribuir para que ela possa assimilar como que é essa falta dela. Ela aprende a fazer isso, mas não é que ela tenha isso disponível, né? A nossa organização interna, a nossa psique, né, entende isso e busca uma forma de organizar. Então, uma pessoa que tem muito ar em determinado momento da vida dela, isso pode fazer uma virada, ela ficar uma pessoa muito emocional para poder equilibrar aqueles tantos anos que ela estava aqui, ó, só focada na sua mente, na sua razão, né? Num elemento mais ar, né? Mais de respiração. Então, ela pode se ver num outro polo como compensação. Isso se já no mapa dela não tiver, né? Esse nada de água, digamos assim. Isso pode acontecer? Pode. Mas às vezes ela tem um ou tem dois, tem pouquinho em relação, né? Então, tudo isso tem que ser analisado para que você possa ficar uma pessoa equilibrada, porque às vezes são coisas simples que você tem que fazer no seu dia a dia para poder trazer esse equilíbrio, né? Quando eu fico ignorando o meu emocional, a tendência dele é crescer. O que ele vai fazer, né? O que o seu emocional vai fazer? Ele vai tentar fazer com você que você nega, né? Então, digamos que aqui é você tem 100% de energia disponível. Aí eu não quero fazer contato com aquilo ali. Então, você fica usando um tantinho assim de energia para segurar aquilo, mas isso daqui começa a ganhar volume. Isso que você nega, ele começa a crescer porque ele quer ser visto, sabe? A psique, ela quer equilibrar. Então, para você esconder isso aqui, daqui a pouco você tá usando um pouco mais de energia. Entende? Aqui já deu, ó, já deu uma porcentagem boa, mas você ainda tá tudo bem. E quando isso for assim? E quando for assim? Porque isso vai crescendo, você vai atraindo energia para isso com o tempo. Então vai chegar uma hora que você vai ter que tomar contato com tudo isso, porque vai contaminar a sua vida inteira. Isso é o que a gente chama de resistência ou negação. Não quero saber disso, não quero entrar em contato com isso. Só que isso vai roubando sua energia. Com o tempo, isso pode ser uma depressão, um burnout. Nome chique, né? Mas é isso, você não tem energia para mais nada. Você tá com todo o seu sistema comprometido. Porque você deixou de fazer aquele equilíbrio aqui. Você tá só focada no trabalho e aí sua área emocional, sua família, sua saúde, seu amor, sua distração, sua diversão tá toda comprometida. Então chega um momento que o seu próprio ser faz você entrar em colapso para você olhar tudo isso que você tá negando. É assim que nós funcionamos. Por isso eu venho falando das subpersonalidades. Eu dei algumas, né? Eu falei de algumas. Ali faltou mais duas grandes, né? Que são o Puer e o Fênix, a criança e o sábio interno, né? O mais velho dentro de nós. Então, essas personalidades, elas têm que ter uma harmonia, elas têm que conversar entre si. É como se fosse a sua família interna, né? Como que é o seu papai interno, como é a sua mamãe, quais as características, né? O que é, qual que é o jeitão dela, para que você possa trazer essa harmonia dentro de você e aí isso vai reverberar no seu externo. Então, se você tem alguma dificuldade aí na sua vida que tá mais complicada, né? Pode ser apenas isso, né? O entendimento entre partes suas que você foi deixando para lá e que foi crescendo dentro de você. Me chama no direct, vamos conversar sobre isso, vamos entender o seu mapa. Vem pro grupo terapêutico, porque ali eu posso ir destrinchando mais e mais para você, né? Como que é a sua dinâmica interna. E mais que isso, trabalhar isso. Não é só você entender,
né? Porque às vezes eu falo que, faça isso, faça aquilo, mas às vezes você não tem muita noção de como é. E ali eu vou conduzindo essa dinâmica sua para um equilíbrio. Aí com o tempo você vai aprendendo a fazer isso por si mesmo. Vamos junto. Vem para o grupo terapêutico. São poucos grupos e dentro de cada grupo só 4 vagas. Vamos junto. Gratidão.